Como um pai que ama, Deus deixou suas leis que devem reger cada filho seu. Essas leis são manifestas como proteção aos seres humanos, da mesma forma que nós, pais, estabelecemos regras e princípios, buscando sempre o melhor para os nossos filhos. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta para diante dele. As leis não existem para nos prender, mas para nos conduzir à liberdade. A Bíblia descreve diversas leis. Algumas se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Mas ainda há na Bíblia leis que vigoram para todos os que desejam se tornar cidadãos da pátria celestial. A Bíblia descreve essas leis. Assista ao estudo de hoje e compreenda que as leis de Deus são para o nosso bem. Um bom estudo para você! Espero que você tenha entendido bem essa questão das leis na Bíblia. E lei, você sabe, é fundamental. O exemplo clássico que sempre damos é a respeito das leis de trânsito. A gente não gosta de ficar parado no sinal vermelho, aquela história toda, mas é importante para o fluxo andar. Porque se eu estou parado, alguém está andando. Se eu estou andando, alguém está parado. E é assim que funciona. E que bom que existem as leis de trânsito, ainda bem que são universais. Se você tiver a sua carteira de motorista de habilitação aqui no Brasil, você pode usar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Embora a Inglaterra seja a mão direita, né? Seja um pouquinho mais complicado, mas as leis são basicamente as mesmas, só invertendo o lado de fazer rotatória, de se estacionar e coisas assim. Mas as leis são universais. E por que universal? Porque de fato elas são muito boas. Às vezes as pessoas reclamam de multa, né? Esses pardaizinhos, né, que ficam ali pegando a gente quando corre um pouquinho mais, um pouquinho atravessa um sinal vermelho, coisa assim. Realmente isso é muito desagradável, ninguém gosta de receber uma multa em casa. Aliás, quando chega aquele papel do Detran, a gente já fica desesperado e torcendo para que seja qualquer outra coisa diferente de uma multa, mas quando é uma multa, a gente só tem que torcer para que o valor seja baixo. Mas por que a gente sofre tanto e a gente fica tão indignado? Mas, querido, é uma lei que, embora às vezes, tudo bem, pode existir a indústria da multa, pode ser questionado, mas um estudo revela que o motorista só é educado quando mexe no bolso dele. Um estudo internacional feito a respeito dessa questão de multas. Então vejam que são leis, nem todas as leis são agradáveis, mas elas funcionam e elas acabam fazendo com que a gente se policie mais. Eu tenho certeza que se você passou 50 por hora, quando a rua dizia que você poderia andar só a 40 por hora e você recebeu uma multa, da próxima vez você vai cuidar muito mais para andar dentro dos limites da lei. É assim que funciona. A gente questiona, discorda, concorda, mas as leis são importantes. Você já imaginou uma sociedade sem leis? Pode imaginar a anarquia, a baderna que seria não termos leis. Código de Defesa do Consumidor, o PROCON, quando alguma propaganda abusiva, algum contrato abusivo existe, você vai lá reclamar seus direitos. Existe lei para isso. Leis para todas as áreas da vida precisam existir. E, obviamente, Deus também tinha suas leis para com o povo de Israel. E vejam que, antes de qualquer coisa, eu quero ler para você um texto bíblico, Mateus 5,17. Acompanhe comigo agora esse texto. Antes de nós percebermos as leis de Deus, vamos ver esse texto. Mateus 5,17 diz assim, Jesus falando, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas vim cumpri-los. O objetivo de Jesus foi deixar claro que o objetivo dele não era destruir a lei de Deus. Ele veio cumprir a lei de Deus e não aboli-la. Agora, as pessoas confundem, porque existem algumas leis no Antigo Testamento muito complicadas. Por exemplo, se uma mulher fosse pega em adultério, no tempo do Antigo Israel, ela deveria ser colocada fora da cidade e ser apedrejada. Será que Jesus está querendo dizer que nós devemos apedrejar e que Jesus queria também apedrejar as pessoas que estivessem em adultério? Com certeza não, porque no caso da mulher adúltera, Jesus não apedrejou. Ué, então ele quebrou uma lei? Mas ele diz aqui que ele veio cumprir a lei, mas ele quebrou uma lei do antigo Israel. Como isso funciona? E as pessoas ficam um pouco intrigadas com essa questão.
Isso é muito fácil de resolver quando a gente estuda verdadeiramente a palavra de Deus e examina com seu texto, com seu contexto. Existiam várias leis no antigo Israel. Uma lei muito clara que nós encontramos ali no livro de Levítico são as leis civis, que regiam toda a nação de Israel. Lembra-se, o povo de Israel passou 430 anos no Egito, boa parte desses anos como escravos, vivendo como animais. E Deus tinha que colocar regras muito claras, leis muito claras para se constituir uma nação. Uma nação não vive sem regras, sem leis. E como eles viviam quase como animais, Deus teve que ser muito firme e rígido naquele sistema de olho por olho, dente por dente, porque era a única lei que eles respeitavam. Então havia uma necessidade específica para o povo de Israel para que Deus agisse dessa maneira. Entende por que Jesus, num outro contexto, 2000 anos depois, ele pega, se aproxima e diz assim, olha, lembra-se do que vocês ouviram, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então Jesus, ele começa a trazer agora o espírito da lei para um povo que já estava mais preparado para poder absorver esse ensinamento. Naquele contexto, tinha que ser olho por olho, dente por dente. Então as leis civis, olha, se você matou o boi do seu vizinho, você vai ter que restituir esse boi. Se o boi era com saúde, você vai ter que restituir esse boi com saúde. Haviam várias leis civis, certo? Essas leis, elas eram específicas para o povo de Israel naquele contexto, não servem para nós. Nós temos hoje nossas leis civis, as leis criminais também. Nós temos leis constituindo a sociedade brasileira e cada país tem a sua. Então, nós precisamos nos organizar como sociedade. Isso nós somos organizados e precisamos aprimorar isso cada vez mais. Então, ficou claro para você? As leis civis eram para aquele contexto, para aquele momento. Então, elas não têm necessidade de vigorar nos nossos dias. Nós não precisamos apedrejar ninguém que, porventura, tenha adulterado. Existem outras leis para que possa se cumprir um mínimo de moralidade na nossa sociedade. Também existiam as leis de saúde. Essas leis, elas são universais, porque não importa qual a sua nacionalidade, nem em que época do mundo você viva, você precisa de leis de saúde. Então Deus determinou animais que nós deveríamos comer e animais que não deveríamos comer. Isso precisa ficar claro, Deus sempre condenou o uso de bebida alcoólica na Bíblia. E quando a Bíblia fala de vinho na Bíblia, ela está se referindo ao vinho porque vem da vinha. Agora, tanto no hebraico quanto no grego, fica fácil de você distinguir qual era o vinho com álcool, ou seja, o vinho fermentado e o vinho não fermentado. Algumas versões da Bíblia já trazem essa questão, já como o suco puro da vide ou suco de uva. Então, as leis de saúde, elas são universais para todas as pessoas de todas as religiões. Então, Deus determina aquilo que devemos comer, aquilo que devemos beber, o que não podemos comer nem beber. Existiam também as leis cerimoniais. Essas leis, a gente já estudou um pouquinho isso quando a gente estudou a respeito do santuário. As leis cerimoniais, os sacrifícios que apontavam para a vinda de Jesus, do Messias e a sua morte, elas foram anuladas com a morte de Cristo. Lembra que a gente estudou lá no santuário? Jesus Cristo morreu e nesse momento o véu que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou de cima e embaixo. Então, não há mais necessidade de matarmos cordeirinhos. Por quê? Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo já morreu. É por isso que não sacrificamos mais, como o povo de Israel. Porque acreditamos em Jesus como Messias. Então, até agora nós vemos as leis civis, as leis de saúde, que são universais e atemporais, em qualquer tempo devem ser aplicadas. As leis civis eram restritas naquele momento e as leis cerimoniais eram importantíssimas, apontavam para o sacrifício de Jesus. Porém, elas não têm mais necessidade de acontecer. Essa lei foi abolida na cruz do Calvário. A lei cerimonial, não precisamos mais de nenhuma cerimônia. Por quê? Porque Cristo Jesus já morreu no nosso lugar. Agora, existe a outra lei, que é a lei moral. Essa lei é a lei dos 10 mandamentos, que refletem o caráter de Deus. Esta sim é eterna. Lembre-se, escritas em pedra pelo dedo de Deus, ok? É o único texto da Bíblia onde Deus escreve com o seu próprio dedo. Então você percebe que isso é muito importante. É essa lei que Jesus se refere aqui em Mateus 5,17, quando diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas para cumpri-los.
O último texto da Bíblia que eu gostaria de ler hoje para você está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13. E diz assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, querido, o resumo é: respeite a Deus e guarde os seus mandamentos. Que mandamentos são esses que Salomão está indicando para você e eu guardarmos e observarmos? Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Essa é eterna, tanto quanto Deus. A lei do amor, a lei do cuidado, a lei da proteção. Na semana que vem, nós vamos estudar a respeito da lei moral. Nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito dos 10 mandamentos, para que você possa entender, compreender e internalizar a importância desses mandamentos para a sua vida e para a minha vida. Você não pode perder. Agora que você entende essa diferença entre as leis, você precisa compreender a importância dos 10 mandamentos de Deus. Semana que vem a gente se vê. Um grande abraço e até lá. Bem-vindo ao canal Examinando as Escrituras, onde temos os melhores cortes do Evangelho. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho e compartilhe esse vídeo.